Dando sequência à programação do 4º Congresso das Cidades do Piauí, o tema agora é a Revolução Educacional no Piauí, a cargo do secretário de Estado da Educação, Washington Bandeira, o qual convidamos até o palco para o início da palestra. Washington Bandeira é professor, advogado, ex-juiz, ex-vice-presidente do CONSED, mestre em Direito pelo IDP, pós-graduado em Direito pela PUC São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB. Boa tarde. Obrigado, Tiago. Boa tarde a todos e todas, em especial aqui os meus amigos e amigas, prefeitos e prefeitas, gestores municipais, em especial os dirigentes municipais de educação, secretários e secretárias, os times da educação de todos os municípios do Piauí, especialmente os aqui representados. Fico feliz que o auditório está cheio, então vamos poder aqui reverberar os grandes avanços da educação do nosso estado. Vocês já conhecem muitos deles, mas aqui vamos falar mais em detalhes. E uma plateia muito qualificada, formadora de opinião, que vai poder repercutir ainda mais. E uma plateia parceira, né? Estamos falando aqui com gestores, com prefeitos e prefeitas, que são nossos parceiros do dia a dia, da execução, do planejamento e da execução das políticas educacionais. E também fazer uma referência, uma menção especial aqui ao meu time da educação, vejo vários aqui, time SEDUC, Secretaria de Estado da Educação, agradecer pela presença e, acima de tudo, agradecer pelo trabalho, pela missão que estão empreendendo junto conosco, pelo comprometimento em fazer junto conosco e sob a liderança do nosso governador Rafael, esta revolução educacional. E também uma referência especial e um agradecimento aos organizadores deste evento grandioso, Congresso das Cidades do Piauí, na sua 4ª edição, o maior evento municipalista do nosso estado, aqui nas pessoas do Dr. Jesus Tásora Filho, da Maria, que me convidaram para estar aqui hoje realizando esta palestra, e eu fico muito feliz em poder aqui estar apresentando os nossos avanços, os nossos resultados, as nossas estratégias e, acima de tudo, dialogando com vocês, compartilhando boas práticas, tendo uma boa conversa sobre a educação do Piauí e alinhando novas estratégias, novos avanços para que possamos desenvolver ainda mais a nossa educação. Que eu costumo dizer, mas não é algo autoral meu, é algo até de conhecimento de todos, algo notório, é a maior ferramenta de transformação social que existe. Tudo começa pela educação. O desenvolvimento de qualquer estado, e aqui eu falo estado lato sensu, né? Estado federativo, ou do próprio país, enfim, do mundo como um todo, dos municípios. O desenvolvimento sólido, o desenvolvimento estruturante, que vai render frutos a longo prazo e frutos perenes, esse desenvolvimento, ele sempre começa pela educação. Eu não conheço nenhum caso de município que prosperou social e economicamente, que tem isso refletido nos seus índices. Estou a falar de município, mas posso falar de estado, posso falar de país, que não tem iniciado a sua revolução social e econômica por meio da educação. Então vocês sabem muito bem disso, né? Aqui eu estou falando com vários especialistas. Mas é sempre bom reforçar, porque às vezes a gente é consumido, como disse o governador Rafael Fonteles muito bem ontem, por demandas de curto prazo. E a educação, ela em geral,
não gera, não produz resultados de curto prazo. Ela produz resultados de médio e longo prazo, perenes. Então é sempre bom reforçar que é muito importante o governante, o gestor, priorizar a educação, se ele quiser realmente desenvolver o seu lugar, o seu povo. E, sem hesitação nenhuma, eu falo isso aqui, embora não gere resultados ou frutos de curto prazo, mas vai gerar, se fizer um bom trabalho, um trabalho acelerado, um trabalho resolutivo, um trabalho revolucionário como a gente está fazendo, vai colher em médio prazo, ou até em curto prazo, a depender da velocidade. Nós estamos colhendo resultados em curtíssimo prazo no nosso estado, nessa gestão do governador Rafael. E os resultados para o povo, repito, para o desenvolvimento dos municípios, dos lugares de vocês, inclusive os frutos políticos e até político-eleitorais, eu não posso deixar de falar disso aqui, porque nós estamos falando com atores políticos, eles serão também muito maiores do que se o prefeito não, ou a prefeita não se dedicar, não priorizar a educação e pensar só no curto prazo. Isso é uma verdade absoluta. Você pode ver vários exemplos aí de municípios e de estados onde grupos políticos conseguiram permanecer muito tempo liderando os projetos político-administrativos de seus estados e municípios, porque priorizaram a educação. Até porque a educação mexe com muita gente. É sempre a estrutura mais capilarizada, mais capilar que existe. Então você mexe com a maior quantidade de pessoas, com a maior quantidade de estruturas, equipamentos públicos, e quando eu falo pessoas, toda a comunidade escolar, alunos, professores, servidores, pais, familiares, e você mexe com transformação de vida, direta, efetiva, realização de sonho. Onde é que uma pessoa que tem sua vida transformada, e o principal instrumento para transformar a vida é a educação, não vai ser eternamente grata ao líder que priorizou aquilo para a vida dela? É lógico que vai. Independentemente de outras questões. Então, a educação, além de produzir desenvolvimento sólido e estruturante, ela produz também capital político e capital político eleitoral. Vamos ser bem diretos e retos, porque é esse o papo que nós temos, que eu costumo ter com os meus queridos amigos, prefeitos e prefeitas, gestores e gestoras. Falar também, já falo antes, para não esquecer depois, que eu estou sempre com vocês, prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias, seja individualmente, seja coletivamente nos eventos, estou sempre à disposição para conversar e para recebê-los, tá? Vocês sabem como é o meu perfil na secretaria, eu já estive aqui, estou olhando para vários, e para os que eu estou olhando, eles já estiveram lá no meu gabinete, ou a gente já conversou em algum outro momento para discutir os problemas, os desafios da realidade de cada um de vocês. E a mesma coisa com os secretários. Então tenham em mim sempre um parceiro, aquele que vai ajudar, apoiar, junto com o governador Rafael e todo o time, os municípios nos seus desafios educacionais, nas suas redes. Apoio estrutural, que muitos de vocês me acessam para isso, apoio financeiro, apoio com pessoal, mas apoio também técnico, que é o principal. Apoio técnico, assessoramento, apoio com estratégia de política educacional, com formação e capacitação de profissionais. Esse é o principal. E faço o gancho de novo com a fala do governador Rafael ontem, da necessidade da gente ter sempre essa prioridade para a gestão técnica, para a gestão qualificada. E este é um evento, o evento do Grupo Cidade Verde, junto com o SEBRAE, o Congresso das Cidades do Piauí, que fomenta muito isso, além da integração entre os atores,
da aproximação, para que uns possam apoiar os outros, possam compartilhar suas boas práticas. Também é um evento orientativo, informativo, que traz muitos caminhos para o aperfeiçoamento, a qualificação da política pública. Por isso, ele é muito relevante, e eu desejo aqui, doutor Jesus, vida longa, longuíssima eu diria, ao Congresso das Cidades. Mas indo direto ao ponto, já fiz todos os introitos, as introduções, e só reforçando, quem não esteve ainda comigo, por favor, me acesse, me procure, que eu tenho o maior prazer de receber os prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias e demais atores da educação e de outras áreas também, para juntos construirmos um Piauí cada vez mais desenvolvido e pujante. Hoje eu vou falar, minha palestra tem esse tema, Revolução Educacional no Piauí. Por quê? Essa revolução educacional, isso realmente está acontecendo? Quais os fundamentos para eu chamar? Porque naturalmente eu sou parcial, né? Eu sou parcial, eu sou gestor, atualmente eu estou como gestor da educação do nosso estado. Mas eu não estou a falar da boca para fora, embora naturalmente eu seja parcial. Por estar junto com o governador, com o time, com vocês, liderando esse processo. Ou todos juntos liderando esse processo. Mas essa revolução ela é traduzida, e por isso a gente chama de revolução, em resultados. E em resultados de curtíssimo prazo. Mas aqui eu quero fazer uma outra referência. Se a gente está colhendo resultados de curtíssimo prazo agora na gestão do governador Rafael Fonteles, porque isso já é pavimentado já há um bom tempo, e resultados também já foram colhidos em gestões anteriores, e aqui eu faço uma menção especial ao ministro Wellington Dias, governador por 4 vezes desse estado, a governadora Regina Souza e outros governadores que nesse período, desde 2003, deram uma virada na educação do nosso estado, e durante a minha palestra eu também vou dar alguns sinais e mensagens, informações nesse sentido. E 2, pela colaboração com os municípios. Essa revolução, ela é produto do trabalho da rede estadual, com todas as redes municipais e sob a coordenação de um Ministério da Educação, que hoje, atualmente, no governo do presidente Lula, voltou a existir. Voltou a existir. Eu não gosto muito, vocês sabem como é que eu sou, de falar de política dentro de palestras como essa, embora eu aprecie muito a política, mas é preciso falar que nos últimos 4 anos, na verdade, não nos últimos 4 anos, porque nós já estamos no 3º ano do governo Lula, mas de 18 até 22 nós não tivemos Ministério da Educação. Basta dizer que nós tivemos 5 ministros. Eu desafio alguém aqui a falar o nome de um ministro de 18 a 22. Alguém lembra? Alguém lembra? Ministro da Educação de 18 a 22, do governo anterior ao governo do presidente Lula. Alguém lembra? Pronto. Só tu mesmo que sabe. Falou um. Nós tivemos 5. Alguns nem chegaram a assumir. Mas é só porque nós tivemos 5 ministros? Não. Porque vocês, muitos daqui, eram prefeitos e prefeitas nessa época. E eu questiono, havia diálogo federativo nessa época? Havia programas específicos, especiais, para escolas de tempo integral, para alfabetização na idade certa, para tecnologia na educação, para ensino profissional e tecnológico? Não havia. Não havia. Havia priorização da educação? Não. Havia muita ideologia na educação. Passou-se 4 anos falando de homeschooling. Era sobre isso que se falava. Não se falava sobre tempo integral, sobre gestão da aprendizagem, sobre alfabetização na idade certa, sobre DEB, sobre estruturação das escolas, modernização, climatização, conectividade.
obras, tecnologia, eu não me lembro. Eu era magistrado à época, tudo bem que eu não acompanhava tanto como eu acompanho hoje, mas acompanhava no geral e não via diálogo federativo algum. Então o MEC atual retomou esse diálogo federativo. Por isso que eu quero reforçar que a revolução educacional no Piauí é um produto do trabalho de todos os profissionais da educação, do Ministério da Educação, o grande coordenador, junto com a rede estadual e junto com todas as redes municipais. Sem falar dos atores que gravitam em torno do ecossistema da educação. Nós temos entidades do terceiro setor e nós temos outras entidades que ajudam em muito, o Sistema S, por exemplo, que ajudam em muito a construir, a produzir esses resultados. E eu sempre falo, costumo dizer que a revolução está nas pessoas, ela é feita pelas pessoas. A estrutura ela é muito importante, o dinheiro é muito importante, o orçamento, mas se não há uma gestão qualificada, com profissionais qualificados e comprometidos, com um gestor, um líder que tome a decisão política de priorizar a educação, essa revolução nem começa. Dito isso, deixa eu começar. Que o introito foi muito grande, a introdução foi muito grande. Então, para falar da revolução, eu começo falando dos resultados. Então, nessa nossa gestão de 22 até agora 25, nós conseguimos universalizar a oferta de ensino médio de tempo integral com o ensino profissional e tecnológico. O Piauí é o primeiro estado brasileiro a transformar todas as suas escolas de ensino médio nos 224 municípios do nosso estado em escolas de tempo integral com ensino profissional e tecnológico. Todos os alunos do ensino médio já estão estudando em tempo integral? Ainda não. Nós universalizamos a oferta. Em todas as escolas, são 512 de ensino médio, a oferta do tempo integral. Todos os estudantes da primeira série do ensino médio, primeiro ano, estão estudando em tempo integral com ensino profissional. Os do segundo ano, uma grande parte, os do terceiro ano, também uma grande parte. Nós vamos universalizar matrículas em 2027, se Deus quiser, no segundo ano do governo do governador Rafael Fonteles. No segundo gestão, segundo mandato, e no primeiro ano da gestão do governador Rafael Fonteles. Então, vejam a evolução acelerada, por isso que o nosso programa Guarda-Chuva se chama Acelera Seduc. Nós saímos de 96 escolas de tempo integral para 512 de ensino médio integral. Mas quem começou esse processo foi quem implantou as 96, eu já fiz referência aqui aos governos anteriores. Só melhorando aqui a minha mensagem, nós vamos chegar à universalização, todos os estudantes do ensino médio, estudando em tempo integral com ensino profissional e tecnológico, em 2027, se Deus quiser e o povo assim também quiser, no primeiro ano da segunda gestão do governador Rafael Fonteles. Hoje, está ali, nós temos mais de 80 mil estudantes do ensino médio, da rede estadual, estudando em tempo integral com ensino profissional. Única rede estadual do Brasil a ter 100% das escolas de ensino médio em tempo integral. É a política que eu reputo, ou uma das, a mais importante. Porque já é provado e comprovado. Na escola de tempo integral você tem melhores resultados de aprendizagem, melhores resultados de formação técnica, melhores resultados de formação socioemocional e melhores resultados de formação cidadã dos nossos jovens. E na aprendizagem, os dados do IDEB mostram, os melhores resultados são de alunos de escolas de tempo integral. Tanto nas escolas de vocês, as municipais, como nas escolas da rede estadual, os melhores resultados são de alunos de escola de tempo integral. Então esse é um resultado que eu estou colocando aqui, Piauí como o primeiro estado brasileiro a universalizar tempo integral mais profissional, mas ele é um resultado que se confunde ou coincide com uma ação. Já já eu vou chegar a resultados puros,
né? Que vocês vão ver. Tá aí um resultado puro, digamos assim, no significado de resultado. É o avanço que nós tivemos no IDEB do ensino médio, de 21 para 23, um ciclo só. O IDEB, acho que todos sabem, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, é a imagem da educação, é a referência, a métrica de qualidade da educação nos municípios, no estado, no Brasil. O PISA já é a avaliação internacional, que aí avalia os países e é uma avaliação que tem um outro formato. E nessa o Brasil não está tão bem, tanto em matemática como em linguagens, em línguas, como em ciências. Mas tudo começa por essa revolução nos municípios e no estado, para que a gente possa transformar também, avançar na educação do Brasil. Mas vejam o avanço que nós tivemos de 21 para 23. 5 décimos, isso é muito. Muito. Vocês que mexem com educação, isso é uma revolução. E o IDEB, vocês sabem que a cada 2 anos, nesse ano nós teremos o SAEB, a prova SAEB, que dá o índice IDEB. O IDEB, ele é o resultado, a média da prova SAEB, multiplicado vezes o fluxo, que é resultado de aprovação, reprovação dos alunos, no nosso caso, ensino médio, durante todo o ensino médio. Os municípios, eles acabam centrando os seus esforços e os seus olhares mais para o IDEB dos anos iniciais, que é do 5º ano, ali da alfabetização na idade certa, o 2º ano do fundamental, e também 9º ano, que a gente compartilha alunos, né? No 9º ano, nos anos finais do fundamental, mas a tendência nesse nosso governo tem sido municipalizar o ensino fundamental, entregar para os municípios, mas entregar com qualidade, com alinhamento de estratégia, com parceria, com um regime de colaboração forte. Então vejam o aumento. Nós tivemos o maior aumento do Brasil em aprendizagem, em proficiência, em resultado nessa prova chamada prova SAEB. E nos consagramos aí no último IDEB como 4º melhor do Brasil e 1º do Nordeste. Saltamos de 9º para 4º do Brasil e de 3º para 1º do Nordeste. E o nosso foco agora, meu time já sabe, é chegarmos no ensino médio, que é o nosso objeto principal de atuação, ao 1º lugar neste ano já, neste SAEB, ao 1º lugar do Brasil. E por isso nós somos a rede que mais faz avaliações com os nossos estudantes e que transformamos essas avaliações na matriz, no padrão do SAEB, rapidamente em intervenção, em melhoria em sala de aula, de ensino, de conteúdo, de método, em formação de professores, em material didático, em monitoramento. Esse é o nosso programa Gestão da Aprendizagem, que é muito focado na aprendizagem do aluno e a repercussão vai se dar aí no resultado do IDEB. Como eu costumo brincar com os meus alunos, eu não sou professor deles, mas eu me sinto, na verdade, um amigo deles, então a gente sempre conversa muito quando eu vou. E um pai também, um pouco pai. Então quando eu vou nas escolas eu sempre converso muito com eles. E aí para explicar o que é o IDEB, o que é o SAEB, gerar esse contágio, né? Essa mania de IDEB, de aprendizagem, de proficiência. Aí eu falo que o IDEB é a selfie do Piauí, na educação. Então é a nossa imagem dentro do Brasil, a imagem da nossa educação. Então vejam aí um resultado concreto em pouco tempo de gestão. O Piauí foi recentemente premiado com o Prêmio MEC da Educação Brasileira, na categoria Educação Profissional e Tecnológica, por ser o estado com maior percentual de alunos cursando cursos técnicos nas escolas de tempo integral e com destaque especial aos alunos pretos e pardos. Então é o estado que mais promove equidade também na sua oferta e implementação da educação profissional e tecnológica. Vou ficar às vezes para cá para ver melhor vocês, que aí fica mais interessante. Então, está aí o governador e a primeira-dama, a doutora Isabel, recebendo lá essa premiação. Foi criada neste ano, é o Oscar da educação brasileira, como disse o presidente Lula, e só 4 estados receberam esta premiação. Só 4. Piauí,
Ceará, Pernambuco e Goiás. Ceará recebeu em 4 categorias: alfabetização, ensino fundamental, participação no Enem, a outra me foge agora, acho que creches, escolarização em creche. Pernambuco pelo maior percentual de alunos matriculados no tempo integral e Goiás pelo maior IDEB no ensino médio. Nós estamos prevendo que no próximo ano nós vamos tomar um prêmio de Goiás, que é o IDEB do ensino médio. Se Deus quiser, vamos chegar ao primeiro lugar. E vamos tomar o prêmio de Pernambuco, que é o do maior número de alunos matriculados no tempo integral. A gente fica com 3 prêmios e depois a gente vai atrás dos prêmios do Ceará, como de alfabetização na idade certa, que aí é o próximo, deve ser o próximo. Aqui já falei. Tá, aqui está falando um pouco de APT, mas já que eu peguei o gancho, vou já voltar para cá. Pronto. O que é na alfabetização na idade certa? Esse prêmio que a gente quer tirar do Ceará. Concorrência saudável, viu, gente? Competição saudável. Mas nós somos Piauí Futebol Clube sempre, né? Somos entusiastas do nosso estado, do nosso povo. Um povo em que as pessoas gostam de estudar, gostam de trabalhar, só precisam de mais e melhores oportunidades. E é na escola de tempo integral com ensino profissional, com um programa robusto de alfabetização na idade certa, que a gente vai gerar mais oportunidades para o nosso povo. É através da educação que a gente gera mais oportunidades para o nosso povo. Então, o resultado de alfabetização nosso, no último ano, nós tivemos de novo o maior resultado da história, já tinha acontecido em 23, em 24 de novo o maior resultado da história, quase 60% das crianças alfabetizadas na idade certa. Entramos no top 10, estávamos em 13º lugar, agora nós estamos em 10º do Brasil. Superamos a média nacional, que foi 59,2. Superamos a meta que o MEC nos colocou, que era de 57, nós conseguimos 59,82. Eu chamo logo de 60. Porque o MEC nesse ano colocou umas casas decimais aí. A gente sabe por que foi, mas eu não vou falar aqui para vocês não. Porque minha relação com o MEC é muito boa, então vamos continuar tendo essa ótima relação. E é justo, é legítimo, mas eu considero 60 o nosso número. Então nós superamos as médias, as metas, entramos no top 10, tivemos o maior resultado da história, e nesse ano nós vamos em busca de 70%. E Ceará está com 85%. Ceará manteve os 85% neste ano. Eu acho que nessa velocidade que a gente vai, e nesse regime de colaboração cada vez mais forte, rapidamente a gente vai chegar aí ao primeiro lugar, é o que eu espero. E depende dos municípios. E é por isso que o governador falou ontem. Se eu fosse prefeito, prefeita, a política pública que eu priorizaria seria a alfabetização na idade certa. É a mais importante política pública que existe. Sem dúvida alguma. Rendeu, inclusive, esse estudo, um prêmio Nobel de Economia a um economista chamado James Heckman, de Harvard, nos Estados Unidos, que decidiu estudar o impacto econômico do investimento na educação na primeira infância. E aí mostrou que o investimento de $1 em cada aluno, criança, na primeira infância, para que ele se alfabetize na idade certa, lá na época era um retorno de $7. Hoje já está em $13 esse retorno. E naturalmente, investindo na alfabetização na idade certa, prefeito, prefeita, governador, governadora, presidente, vocês vão reduzir os custos ou investimentos de vocês em segurança e saúde lá na frente. Drasticamente. E vão gerar uma sociedade mais desenvolvida, com mais produtividade, com economia mais pujante. Investindo na educação, na alfabetização na idade certa. Então, eu já falei do resultado tempo integral, do resultado ensino profissional, vou já voltar, do resultado IDEB e do resultado da alfabetização na idade certa. Isso é ou não é uma revolução? Em curtíssimo prazo, nessa gestão. Mas lembrando que muito foi construído, pavimentado nas gestões anteriores. Veja, em 2007, acho que quando surgiu o IDEB, o Piauí no primeiro foi o último lugar.
e a governadora Regina Souza, governador Wellington Dias, deixaram o Piauí em 9º lugar, de 27 para 9º. E nós estamos juntos, colocamos o Piauí de 9º para 4º, e vamos colocar de 4º para 1º. E na alfabetização na idade certa, nós já avançamos de 13º para 10º. E no próximo a gente já vai avançar de 10º ali para entrar no top 5, e depois a gente avança até o 1º lugar. É porque a gente é obsessivo por números? É também, sobretudo o governador matemático. A gente é obsessivo pelo Piauí, por desenvolver o nosso estado, o nosso povo, através da educação. É por isso que a gente foca nos índices que é que dão o retrato do nosso trabalho. Então eu estou falando de resultados por hora. A primeira parte foi aquela introdução mais longa. Segunda parte, resultados. E eu vou já entrar nas ações, inclusive as ações conjuntas, que levaram a estes resultados. Mas antes disso, ainda tenho que falar de alfabetização. Está aqui, ó. E o que é importante ao falar de alfabetização na idade certa? O Piauí zerou o número de municípios com alfabetização no padrão abaixo do básico. Isso é importante destacar, porque a gente está conseguindo cada vez mais avançar na proficiência, na aprendizagem das crianças, nos níveis de aprendizagem. Então, tão importante quanto ter um resultado como esse, 60% de crianças alfabetizadas, ou IDEB, 1º lugar Nordeste, 4º lugar Brasil, 4,5%, é ir recuperando, tirando as crianças ou jovens que estão lá no nível mais baixo de aprendizagem e avançando, evoluindo com eles para o nível seguinte e depois para o nível posterior. A cada evolução de nível dessa, o jovem, a criança se vê aprendendo. Ele tem uma reação natural, ele se vê aprendendo, se vê conhecendo coisas que ele não conhecia. E aquilo gera nele uma sensação de esperança, de fé, de força, de pertencimento àquela escola. E aí gera-se realmente um efeito incontrolável, positivamente falando. Um efeito irradiador. Então isso é importante dizer também. Deixa eu ver se tem mais alguma. E o selo ouro do MEC. Outro prêmio que a gente ganhou por ficar entre os melhores em alfabetização na parte da governança, da organização dessa política, do regime de colaboração. E aí tem muitos prefeitos e prefeitas que estão aqui, secretários e secretárias, que ganharam este selo aqui, ouro, prata ou bronze. E aí eu queria dizer que o Piauí foi o estado que teve o 2º maior número de municípios que ganharam este selo. É um selo que retrata a capacidade de governança, de organização da política de alfabetização na idade certa, por parte de Estado e municípios. O Piauí só perdeu para Goiás. Goiás teve o maior número, estou falando de número absoluto de municípios. Goiás teve o maior número e o Piauí teve o 2º maior. Nós tivemos um número maior de municípios que ganharam o selo do que Minas Gerais e São Paulo, por exemplo. Que são estados que têm muito mais municípios do que a gente. Então vejam como a gente está avançando juntos, né? E eu prometi voltar aqui para o EPT, só para falar mais algumas coisas do EPT. Então no EPT, primeiro estado a universalizar oferta de integral com cursos técnicos. 1º lugar do Brasil em percentual de matrículas, e por isso nós ganhamos o Prêmio MEC da Educação Brasileira. Olha a diferença ali para Paraíba, ó. Mais que o dobro, gente. Ou seja, o Piauí investe na estratégia do ensino técnico dentro das escolas públicas, fortemente. Esse número aqui é educação profissional em relação à quantidade de alunos. E esse aqui é educação profissional no ensino médio. Nós somos 1º lugar em todos, nos dois, no caso. E é o primeiro estado brasileiro a atingir e superar a média de ensino profissional nas escolas da OCDE. O OCDE é aquele grupo de países desenvolvidos. E pegando a média dos países desenvolvidos, da OCDE, a média ela é 37%. Está aqui, ó. E o Piauí este ano atingiu 52,4%. No ano passado, nesse ano nós estamos já avançando, 52,4%
de EPT, de Educação Profissional e Tecnológica, no seu ensino. Então, superamos em muito a média da OCDE, que é um bom indicador para dizer, olha, país que é desenvolvido investe em escola de tempo integral com ensino profissional. Então, Piauí, se quiser partir ou caminhar cada vez mais célere e mais sólido para o caminho do desenvolvimento, ele tem que investir no EPT, na Educação Profissional e Tecnológica. Os países da OCDE não me deixam mentir. Por enquanto eu estou falando de dados, de evidências. E a gestão do governador Rafael, e assim são e devem ser as gestões dos senhores e senhoras, elas devem sempre partir de dados e evidências, de políticas que dão certo, que deram certo em municípios desenvolvidos, em estados, em países desenvolvidos. Hoje tem dados para provar tudo. Então, se um gestor toma uma decisão que não se coaduna com os dados, ele está tomando uma decisão que é errada do ponto de vista estratégico e que não vai alcançar os resultados que ele quer. Então não se admite hoje mais gestão que não seja gestão baseada em dados e evidências e voltada a metas e resultados muito claros. Isso eu estou falando de governo, mas eu poderia falar também, doutor Jesus, meu amigo Ulisses, de empresas. Ou os empresários tomam decisões aleatórias? Não. Tomam decisões estudadas, analisadas. Então qualquer gestor público ou privado, ele tem que fazer gestão baseada em dados e evidências, voltada a metas e resultados claros, com planejamento e bebendo na fonte de práticas exitosas, de benchmarks, como a gente costuma falar. Então, passei pelos resultados. Se isso não é uma revolução, gente, eu não sei o que é revolução. Então, mesmo parcial, eu tenho certeza que eu não estou ressignificando a palavra revolução. Eu estou realmente sendo fiel porque os resultados mostram. Mas o que fizemos para conseguir tudo isso em tão pouco tempo? Repito, quando eu falo fizemos, somos nós. Tá? O que fizemos? Aqui estão os nossos programas base. Que é a espinha dorsal da nossa gestão. E que viraram, alguns deles, cases nacionais e internacionais. Então eu destaco o projeto de inteligência artificial. Nós somos o primeiro território das Américas, o Piauí, a implantar a disciplina de inteligência artificial como obrigatória no currículo. Isso foi reconhecido pela Unesco, não sou eu que estou dizendo aqui aleatoriamente. A Unesco é a organização dentro da ONU, a Organização das Nações Unidas, que cuida de educação e cultura. Então foi ela que reconheceu na Semana de Educação Tecnológica da Unesco, em Paris, em agosto do ano passado, há registros fotográficos e documentais disso. Depois veio os Estados Unidos, depois veio, para falar de América, depois veio a China, por exemplo. Que são as duas grandes potências mundiais. Então, Rafael Fonteles veio antes de Trump e de Xi Jinping, viu? Na disciplina de inteligência artificial nas escolas públicas. O Seducaton, que é o maior hackathon, a maior competição tecnológica de escolas públicas do mundo, em volume de alunos participantes, sem dúvida alguma, e foi uma ideia muito inovadora, já premiada também, já reconhecida nacionalmente, na imprensa nacional, e leva os alunos, os estudantes vencedores e os seus professores para intercâmbios educacionais tecnológicos no exterior, em escolas e faculdades de referência. Nesse momento que nós estamos aqui, nós temos 20 estudantes e 4 professores de Caldeirão Grande, Pio Nono, Oeiras e Teresina. Cadê os prefeitos? Estão aqui? Caldeirão Grande, Felipe, Pio Nono, cadê? Oeiras, acho que não estão aqui não. Ailton, Teresina também não. 20 estudantes e 4 professores estão lá em Lisboa, Portugal, nesse momento. Talvez agora já estejam descansando por causa do fuso. Aprendendo mais sobre programação, tecnologia, empreendedorismo digital e inteligência artificial. É só acompanhar lá no meu Instagram, no Instagram do governador, da SEDUC, que vocês vão ver. A gente faz um relatório diário lá das imagens, dos vídeos. É de emocionar, é de arrepiar. Não sei se vocês já viram os vídeos
do dia do resultado, o anúncio do resultado, é uma apoteose, porque é uma oportunidade para muitos deles impensável, ou para todos eles, impensável, inimaginável, não sonhada. E ninguém sonha, eu costumo dizer, com aquilo que não conhece. Então a escola de tempo integral é para botar muita oportunidade. E a oportunidade da melhor possível, para que eles conheçam e possam sonhar mais alto, cada vez mais alto. E possam ser protagonistas desse Piauí, cada vez mais desenvolvido e mais pujante. Isso é o Seducatom. Dentre as outras ações e projetos também. Então, é muito importante que essa oportunidade esteja sendo dada para alunos de escola pública. Eu costumo dizer para eles, alunos, e para os professores e para os pais também. Enquanto nós estivermos aqui com esse time de excelência, sob a liderança do governador Rafael Fonteles, vocês vão ter a mesma ou melhores oportunidades que qualquer aluno de qualquer outra escola pública ou privada do Piauí, do Brasil e do mundo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. E eles estão entendendo isso, os pais estão entendendo, porque os efeitos estão se irradiando nas vidas deles. Hoje vocês devem conhecer, muitos de vocês, alguém que tem um filho que foi para um intercâmbio desse, ou um conhecido do conhecido que foi, que mudou a vida. Isso vai mudando a vida do município também. Estou lembrando aqui dos meninos de Lagoa Alegre, que foram para a Austrália no ano passado. Viraram famosos na cidade. Depois que vencem um Seducatom, tem todo aquele ritual de serem homenageados, né, em passeios, em praça pública, em ruas, enfim. E são sempre, ou geralmente, os primeiros da família a viajarem de avião, a viajarem para o exterior, a terem uma experiência como essa. E voltam transformados para transformar. Falei mais do Seducatom porque ele é empolgante realmente. Programa de empreendedorismo nós temos nas nossas escolas. E é o empreendedorismo mais voltado para a área digital e startups. Mas nós também temos um curso técnico de administração, que é mais geral. E é uma parceria nossa com o MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts. Então tem sido muito proveitoso também. Os alunos de empreendedorismo e os alunos de tecnologia dos cursos técnicos é que puderam competir no Seducatom e ganharam os intercâmbios educacionais. Temos o projeto de robótica com a Tron. Nós vamos chegar esse ano a mais de 250 escolas. Vamos ultrapassar aí mais de 30 mil alunos. E o projeto de ensino de inglês por uma plataforma muito amigável para os estudantes, utilizando IA, utilizando vários recursos tecnológicos. E assim a gente tem avançado na formação deles na língua universal, que é o inglês. Mas nós temos também um centro de línguas maravilhoso aqui em Teresina e outro em Parnaíba. O de Teresina nós acabamos de reformar, que está ensinando até agora mandarim. Ensinando outras línguas, para que os nossos alunos da escola pública sejam cidadãos do Piauí, do Brasil e do mundo. Então são esses os nossos programas-chave na parte pedagógica. Já já eu chego na parte estrutural. Estou chegando aqui ao final. Vou correr agora um pouquinho, tá? Que eu acho que vocês já entenderam a ideia, os resultados. Eu vou correr nas ações. E vou ter que dar um foco aqui nas ações de regime de colaboração com os municípios. Mas o projeto de IA, já falei, pioneiro nas Américas. Tá ali, ó, só o Piauí aparece. Isso aí é um registro de uma revista do Centro de Inovação na Educação Brasileira. Esse mapa que coloca aí o Piauí único das Américas. Mas os Estados Unidos já começaram também em alguns estados americanos, né? Então a quantidade de profissionais capacitados, a quantidade de estudantes, para mais de 120 mil estudantes. O que faz também esse projeto o maior do mundo. Parcerias com o grupo de professores do Rio Grande do Sul, professores da Universidade Federal do Piauí, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Google como parceiro para a oferta de plataformas. Tudo isso, Seducatom, intercâmbios, IA como disciplina obrigatória, são frutos concretos das missões internacionais do nosso governador Rafael Fonteles, que impactam diretamente na educação. Então, para aqueles incautos
ou na linguagem dos jovens, para aqueles haters que chegam para vocês e dizem: essas viagens não servem de nada. Está aqui, o impacto dela na educação. E se a liderança maior não vai lá, isso aqui não se traduz em ação concreta não, porque ninguém vai acreditar no Piauí se não for a liderança maior levando o nome, vendendo o Piauí, vendendo o projeto. É lógico isso. Então, algumas imagens aqui dos nossos cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas, programação de jogos, energias renováveis, a Escola do Mar, para quem não visitou, vá lá em Luiz Correia visitar. Uma escola belíssima que tem o único simulador de navegação em escola pública de ensino médio do Brasil. E a Marinha, que tem usado muito, além dos nossos alunos. Curso técnico em produção de áudio e vídeo. E aí já fala do Seducatom. Rapidamente eu vou falar dos cursos técnicos. A nossa expansão em EPT, Educação Profissional e Tecnológica, que nos leva agora ao primeiro lugar do Brasil em percentual de matrículas, ela foi muito focada nas potencialidades, nas cadeias produtivas, na agenda econômica prioritária do nosso governador, que tem como prioridades tecnologia e inovação, agronegócio e agricultura familiar, turismo, energias renováveis, economia criativa e mineração. Essas são as principais potencialidades do Piauí, colocadas como agendas ou cadeias produtivas prioritárias na agenda econômica do governador Rafael. E para isso a formação do povo que vai trabalhar como trabalhador, como empregado formal ou como empreendedor em todas as cadeias produtivas dessas macro cadeias, tem que começar na educação básica, no ensino médio público. É por isso que a gente tem expandido o nosso EPT nesses cursos, que eu acabei de citar aqui, alguns deles, né? Mas hoje nós temos de energias renováveis, de mineração, de eletrotécnica com ênfase em hidrogênio verde. Estamos fazendo parcerias com a iniciativa privada. Então temos uma parceria com o Grupo Progresso, lá em Uruçuí e em Sebastião Leal. E nós estamos ofertando um curso técnico de ciência de dados no agro. Uma demanda deles. Estamos conversando ali com o nosso querido prefeito de Ribeiro Gonçalves para também fazer cursos técnicos específicos para a demanda da região. Então agora, o que a gente está fazendo é qualificando mais essa oferta, integrando mais a nossa oferta com as necessidades dos municípios, da iniciativa privada, isso dito pelos municípios, pelos gestores municipais e pelos investidores. Desde os pequenos, passando pelos médios e pelos grandes. Então a gente está com a integração muito fina com a Invest Piauí, com os municípios, para que a gente possa fazer a revisão e a qualificação cada vez maior dessa oferta. Porque, para que todos entendam, acho que todos já entenderam, o que a gente está fazendo aqui é formar mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. E formando mão de obra qualificada na escola pública, em massa, a gente consegue produzir desenvolvimento econômico. O ambiente de negócio fica melhor, a gente atrai mais investidores, e não só atrai mais investidores de fora, mas cria novos investidores. Esses alunos vão ser os novos empreendedores, vão ser os novos protagonistas. E gera desenvolvimento municipal e regional, porque a gente está universalizando, está levando esse modelo para todas as escolas, em todos os municípios. O ideal é que ele fique lá, no seu município, não precise sair para estudar fora. E assim desenvolva o seu município, assim a gente desenvolve o Piauí regionalmente e desenvolve o Piauí integralmente. Então é essa lógica, Por isso, prefeitos, prefeitas, secretários, eu quero ser muito procurado por vocês, para vocês me dizerem: Washington, por que você não coloca na escola da rede estadual esse curso técnico? Porque lá está precisando, está chegando uma empresa assim, uma empresa assada, ou já tem uma empresa, ou tem essa vocação, a gente já tem esse mapeamento. Mas a gente quer ser provocado por vocês, porque ninguém conhece melhor o seu lugar do que o gestor, a liderança municipal. Ninguém conhece melhor o seu lugar e o seu povo. Vamos lá, deixa eu correr mesmo. Seducatom eu já falei. Esse ano nós expandimos para mais estudantes, para mais professores, para mais países. Daqui a pouco vocês vão ver aí os meninos, professores e alunos indo para Singapura, China, Estados Unidos, Coreia, Alemanha.
E foram escolhidos aleatoriamente? Não. Missões internacionais do governador para países que têm esse foco em tecnologia, um desenvolvimento tecnológico e de curso técnico de ensino profissional muito forte. A Alemanha, por exemplo, é um destaque no ensino profissional e tecnológico voltado às energias renováveis, por exemplo, que é isso que eles vão ver muito lá na Alemanha. Então, para citar aqui um exemplo. Singapura, por que Singapura? Porque é o país em primeiro lugar no PISA, no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Porque a Coreia, vocês conhecem a história da Coreia na educação. Singapura, nós mandamos 30 professores e gestores para beberem da fonte de conhecimento, né, de educação de Singapura e poderem replicar aqui no Piauí conforme as suas realidades. Isso está acontecendo. Nós integramos a experiência Singapura ao nosso programa Gestão da Aprendizagem. Então isso está chegando na ponta, está virando melhoria de ensino na sala de aula. Porque a educação, nós, liderança, gestores, a gente pensa, planeja, monta as estratégias, mas quem executa, quem implementa, a educação é viva, ela acontece numa sala de aula, na relação professor-aluno. É ali onde ela acontece. Então, a gente precisa também fazer com que os professores e alunos se sintam e realmente sejam cada vez mais integrados a toda essa estratégia e toda essa execução. Então, está aí o overview aí do Seducatom. Algumas imagens, nós temos sala Google em algumas das nossas escolas, laboratórios de inovação e tecnologia, escola de tecnologia em Teresina. Vejam, aqui eu quero falar, vocês vão me dar mais uns 5 minutos, né, doutor Jesus? Eu gosto de falar muito. É porque eu me empolgo, né? Sou entusiasmado. Mas estou calibrando isso aí. É porque a gente realmente se entusiasma pela educação pública do nosso Estado. Nós estamos trabalhando com universalização desse modelo do tempo integral com o profissional. E por isso, as nossas escolas têm um padrão, têm um modelo. Nada muito espetaculoso, nada muito excessivo. Até porque a gente tem que fazer transformação em todas. Mas o padrão tem melhorado muito e a população, o povo tem sentido isso. Mas para levar todas as escolas, as 512, os 224 municípios, a gente precisa trabalhar com esse padrão do tempo integral com o ensino profissional. E com a estrutura ali, um padrão mínimo. Mas a gente vai trabalhar com algumas escolas de referência. A gente escolheu algumas áreas que a gente entendeu que merece uma escola só de cursos profissionais técnicos nessa área. Então é o caso da escola de tecnologia, a gente está avançado na reforma ali na Campos Sales, aqui em Teresina. Nós devemos inaugurar no final deste ano ou no início do próximo ano. Vai ser um grande hub de cursos técnicos tecnológicos. E temos a Escola do Mar, que é lá em Luiz Correia, que trabalha com cursos técnicos na área da logística, da economia portuária, da pesca e de outras cadeias produtivas da economia do mar. Visitem lá, que está belíssima. E teremos em breve também a Escola de Audiovisual, é a reforma do Cine Rex, que vai começar agora nesse segundo semestre. Tá? Até o final do ano a gente começa. Então são as 3 escolas de referência. Agora nem passa mais aqui, ó. Pronto. E finalizando aqui, então eu falei de tempo integral, de ensino profissional, as principais ações, os principais programas, os principais resultados. E termino aqui com a nossa relação colaborativa com os municípios. Então, no que avançamos, prefeitos e prefeitas? Vocês podem falar mais do que eu, gestores municipais. Mas avançamos no PPAIC, no Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa. Estamos formando, capacitando mais profissionais, de uma forma mais estratégica, de uma forma mais qualificada, analisando os índices de cada município, montando a estratégia junto com os municípios, com compartilhamento de boas práticas. Eu logo disse para a minha equipe, está aqui a Lia, vamos acabar com essa coisa de muita teoria e vamos discutir boas práticas, vamos compartilhar, vamos montar estratégia junto com os municípios, vamos montar força-tarefa junto com os municípios, vamos focar, vamos fazer mais avaliação, vamos focar nas crianças com mais fragilidade na alfabetização, na segunda série, no segundo ano do ensino fundamental, para a gente recuperar essas crianças até o final do ano. Então é isso que eu digo para todos os prefeitos e prefeitas, secretários e secretárias com quem eu converso no meu gabinete. Tem que ser algo pragmático, estratégico, gestão baseada em dados e voltada a resultados. Se ficar muito na teoria, não dá certo.
E depende da coragem do gestor, de às vezes fazer um reordenamento, de mudar gestão de escola, de fazer escola de tempo integral, de fazer recomposição dos alunos mais frágeis em alfabetização no segundo turno, de investir num sistema de avaliação municipal, de investir num sistema de premiação municipal. Tudo isso a gente tem no âmbito do Estado. Mas os responsáveis maiores são vocês, a gente apoia. Então, essa é uma apresentação geral do que o PEPAI que avançou, do que o PEPAI que evoluiu. Eu acho que vocês são testemunhas disso. Então, estão aí algumas informações. Agora nós avançamos, prefeitos e prefeitas, nessa colaboração. Nós estamos também apoiando vocês na formação de professores do 9º ano do Fundamental, anos finais. Então, quem ainda não indicou os seus professores, procurem a nossa assessoria, a Lia, a Gabriela, para indicar os professores que vão participar dessas formações e ser os replicadores nas suas redes. Então, nós estamos ajudando vocês lá na alfabetização na idade certa, nos anos finais, de forma completa, e nos anos iniciais, ali, 5º ano, até o 5º ano, nós ajudamos também com material didático, com avaliação. Vocês viram que a gente expandiu o SAEPI, Sistema de Avaliação Estadual. Hoje vocês têm acesso a todas as séries. É 2º ano, 5º, 6º ao 9º e 1ª a 3ª série do ensino médio. Então vocês podem avaliar, por uma avaliação adquirida pelo Estado, fornecida pelo Estado, vocês podem avaliar os estudantes de vocês para fazer a estratégia de vocês no ano seguinte ou no mesmo ano. Isso é apoio técnico. Além do apoio estrutural, além do apoio financeiro, que vocês sabem que vocês têm sempre conosco. Apoio de pessoal, apoio estrutural com os kits creche, com as brinquedopraças para a primeira infância, com fornecimento, doação de mobiliário, que a gente tem feito muito esse apoio a vocês. Mas, na nossa visão, a ajuda, o apoio técnico é o mais importante. E no transporte escolar, aumentamos repasse do PROET, em breve vamos fazer um novo aumento do PROET e demos essa atribuição, essa competência, essa discricionariedade para o prefeito controlar o transporte dos seus alunos da rede municipal e também dos alunos da rede estadual. Tem 96 municípios pactuados, houve uma grande adesão e regularizamos todos os atrasos, estamos pagando em dia, repasses aumentados. Então os prefeitos que ainda se interessem por aderir ao PROET, a adesão é sempre aberta e estamos à disposição. E outras ações complementares que eu sempre falo com vocês, para a gente avançar mais na alfabetização na idade certa, no ensino fundamental, é importante, o quanto antes, alinharmos calendário, alinharmos início de ano letivo. Vocês avançarem nas escolas de tempo integral, para que o calendário e os horários também se alinhem. Assim, todos nós estaremos na mesma página, pensando a educação da mesma forma e, naturalmente, vamos caminhar mais rápido para esses resultados expressivos na alfabetização na idade certa e no ensino fundamental, tendo a ressonância no ensino médio, depois no mundo do trabalho e depois no desenvolvimento do município e do Estado. Kits creche e brinquedopraças, esses são os números. Quem não pediu ainda, acho que todos que estão aqui já pediram, mas podem pedir. Estamos abertos até o próximo ano. Vamos chegar a 200 kits creche e a 100 brinquedopraças construídas. O kit creche para estimular vocês a aumentar a vaga em creche, escolarização em creche, porque a educação começa lá na creche. Para que a criança seja alfabetizada na idade certa, ela tem que estar na creche ou ser bem educada, lógico, na família, iniciar a sua formação educacional o mais cedo com intencionalidade. Então nós temos aí já 93 kits entregues, 11 brinquedopraças, vamos entregar 200 kits, 100 brinquedopraças até o próximo ano. Quem não pediu, peça. E para finalizar realmente as obras, a revolução estrutural. Então eu vou só referenciar ali, são 522 obras concluídas de 23 até agora. Mais de 300 obras em andamento atualmente, mais de 100 escolas inauguradas no padrão ouro. O povo do Piauí já sentiu. Vocês já sentiram que tudo está melhorando, avançando, as escolas com a melhor estrutura, lógico. Para muitos, tudo começa pelo visível, pelo tangível, né? Então a estrutura está melhorando, com as escolas com a fachada moderna, laboratórios de informática, ciências, conectividade,
auditório onde cabe, quadra poliesportiva, climatização. E aqui alguns dados interessantes. 72% das escolas de tempo integral em todo o Piauí já estão climatizadas. 100% das escolas da rede estadual em Teresina, isso nós conseguimos agora no sábado, com a inauguração do sede desembargador Eli Sobral. 100% das escolas da rede estadual em Teresina estão climatizadas. 103 dos 204 municípios do Piauí possuem 100% das escolas da rede estadual climatizadas. Saltamos de 27% para 77% das escolas com laboratório de informática. 100% já estão com velocidade adequada, conectividade adequada, 1 mega por segundo por aluno no pico de uso. E 70% com 2 mega, que é o padrão MEC, até o próximo ano nós vamos chegar. Então, esses são os resultados e essa é a estratégia da revolução educacional. Repito, revolução educacional é feita por pessoas. Quanto mais as nossas gestões, os nossos pensamentos estiverem alinhados, uma gestão baseada em dados e evidências voltada a resultados, e com esse estreitamento político, essa articulação política, mas tratando sempre a educação como política de Estado, e não como política de governo, e como prioridade máxima na gestão de vocês, a gente vai avançar ainda mais, e rapidamente vamos chegar aos primeiros lugares em todos os indicadores, e vamos construir um Piauí cada vez mais desenvolvido, e mais pujante, através das pessoas, do povo do Piauí, que é este povo que gosta de estudar, que gosta de trabalhar e que está tendo cada vez mais melhores oportunidades para transformar as suas vidas, os seus municípios e o Piauí como um todo. Muito obrigado. Por favor, secretário. Muito obrigado ao secretário da Educação, Washington Bandeira.